Esse episódio foi assustador, perturbador e desesperador. Será que ainda há alguma saída para Ushio voltar? Será que Shinpei conseguirá refazer os seus passos e traçar uma outra estratégia? Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Vamos comentar mais esse episódio, o episódio 18 de Summertime Render. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, comentando mais um episódio de Summertime Render. Muito obrigado pra todo mundo que tá deixando o like, o dislike, compartilhando, comentando. Fica até o final do vídeo, tá bom? Fica até o final do vídeo, porque eu vou te explicar. Eu assistindo o episódio, eu saquei um negócio ali, eu falei, essa talvez seja a saída do pessoal. Mas aí vocês vão entender como que tudo vai acontecer. Porque nesse episódio a gente fica sabendo de fato como é a lenda da Hiroko-sama, como ela aconteceu, como provavelmente ela acabou surgindo e como o Shigehiko é o cara por trás de tudo isso. E não, a Hiroko nunca foi e nunca será a verdadeira culpada de tudo. Na verdade, sempre foi ele, um humano com desejos obscuros. Shigehiko Hishigata. Meus queridos, vamos lá comentar esse episódio que foi uma barbaridade, O episódio inteiro eu tava assim, meu Deus, não acredito que ele fez isso. Meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Meu Deus, não, peraí, esse final? Cara, eu fiquei simplesmente dessa forma. Eu quero saber se vocês ficaram também. E já vamos começar comentando o episódio, que como que vai ser? Primeira coisa, ele vai nos explicar sobre a lenda da Hiroko. E como é a lenda da Hiroko que se passa lá no Japão e tudo. No ano de 1732, 300 anos atrás, a região de Kyoho, que é onde fica ali, acho que a ilha e tudo, né? Tava passando por muita fome, né? Tava lá todo mundo com muita fome, não sei o que. Todo mundo tava beirando lá quase a morte, porque não tinha comida de jeito nenhum. E é então que num certo de um dia, uma baleia acaba aparecendo ali na ilha. Ela acaba pousando ali na ilha, né? Pousando assim, né? Ela sai ali ela cai ali na praia, todo o povo vai ver essa baleia e tudo, vai aproveitar para comer ela, e é então que uma criança ali, ela acaba ficando próxima da baleia e acaba se transformando nessa baleia, né? Assim como as sombras fazem, né? Um clarão foi desperto da baleia e automaticamente a baleia se transformou na criança e copiou essa criança e comeu essa criança. A partir do que comeu essa criança, cria-se aí a lenda da Hiroko-sama. E aí a gente vai entender nesse episódio como que foi que tudo isso aconteceu. E se preparem porque sua cabeça vai explodir. O anime realmente tem um plot interessante e ele tem coisas macabras, muito doidas, que me deixou super empolgado, porque eu falei, mano, eu não esperava por isso. Não desse jeito. Bom, gente, primeiramente o que vai acontecer no episódio é que o Shinpei vai lá conversar com o Masahito, aquele que eu falei que era o culpado, e nós acertamos, galera. Desde o começo, nós que estávamos desconfiando dele, acertamos. Ainda não sabemos de todos os seus motivos, ainda não compreendemos totalmente esse personagem que... Cá entre nós, teve várias caras e bocas assim que eu achei tão bizarro assim. Ela é perturbadora, né? A cara deles, assim, que ele colocou assim do Shigehiko, né? Mas então o que vai acontecer? O Shinpei vai conversar com ele e vai começar a fazer algumas perguntas, né? Pô, você gosta de games? Você falou que foi pra Tóquio, você falou que foi pra tal e tal. E ele começa a ir conversando, tirando umas ideias e tudo, tentando descobrir no fundo qual que é o plano dele e por que o Shigehiko tem feito isso. Por que ele é um humano híbrido? O que ele fez pra se tornar esse humano híbrido? Enquanto isso, a Ushio, o Nezu, a Nagumo Sensei, todo mundo tá ali ao redor para proteger o Shinpei e ajudar para que nada de ruim aconteça. E aí, então, que nesse momento, o Shinpei vai lá trocando uma ideia com ele e, claro, o Shinpei já chega à conclusão, desde os outros loops eles já suspeitavam do Karakiri e também por causa do Hishigata contando toda a história, a gente vai descobrir a verdade por detrás do Shigehiko. E não é uma simples história que você bate e você fala, ah, tava meio óbvio. Não, como ela acontece é simplesmente surpreendente, perturbador e bizarro. Mas não deixa de ser muito bom. Nossa, trabalharam muito bem nesse plot twist. Não, o plot twist vem mais pra frente. Mas nesse plot. Então o que vai acontecer? Qual é a história original? O que aconteceu? Realmente veio uma baleia pra lá, mas antes disso, aí já é uma teoria, não se sabe exatamente se isso é verdade ou não, mas esse ser das sombras, parece que ele já existia no espaço, e lá no espaço ele copiava as coisas, copiava os dados, os organismos, as coisas e tal. E aí, por exemplo, ele copiou um meteoro, acabou caindo na Terra, se juntou ali no fundo do mar e lá havia várias coisas para ele copiar. Então,
copiou ali peixes, baleias e tudo e acabou aparecendo na ilha. Nisso que ele apareceu na ilha, o que acontece? Ele é o ser original que veio lá do espaço. Copiou uma menina que se chamava Heine, e então que depois de copiar essa menina, ele vai lá e come ela e a devora. A partir disso, nós começamos a Lenda das Sombras e essa doença que a ilha tem. Só que aí vai um detalhe, por que essas sombras ainda não saíram daquela ilha? Será que não tem muitos mais mistérios dentro daquela ilha? Por isso que eu disse, regiões afastadas ali, como o de Osaka, Tóquio, talvez as sombras não consigam copiar, porque as sombras estão diretamente ligadas àquela ilha e somente àquela ilha. E bom, o que aconteceu nesse ponto foi o seguinte: após a Heine ser copiada, se transformar em uma sombra ali, ser criada a primeira sombra de um humano, aconteceu que a família Karakiri, que fazia parte da família da Heine, que era filha de um pescador, pelo que eles disseram, junto com a família Hishigata, essas duas famílias ficam unidas, sendo que o Shidehiko, o personagem que vai ficar ali ao lado da Heine, que é o guardião, ele ainda tem um irmão mais velho, que vai fazer parte da ala médica da família, enquanto o pessoal lá dos Karikiri, né, que é no caso do Masahito, vai ficar ali cuidando do templo. E o que vai acontecer durante esse tempo todo é que ele vai acabar com a fome. Mas como que ele vai acabar com a fome? Vocês lembram do plano do Thanos lá em Avengers? Pra quem não sabe, o Thanos ele queria diminuir a população da Terra pra assim acabar com a fome, certo? Então, assim, ninguém ficaria mais faminto. E é da mesma forma que vai acontecer com as sombras. Várias pessoas vão morrer. E por que essas pessoas morrem? Diminui a população, diminui a fome. Você tem mais alimento para menos pessoas. Então, realmente, foi por causa dele que já não existia mais fome naquela ilha. E esse não é o ponto do plano dele, até porque isso não ia parar por aí, né? Após a criança ali ser dominada pela sombra e tudo, o Shidehiko consegue fazer com que ele seduza essa sombra, e essa sombra, sim, tenha um filho com ele. Ou seja, criou-se um humano híbrido. Um filho de uma sombra com um humano. E aí eu queria entender como que... Porque a sombra, de fato, ela se torna a original a partir do momento que a pessoa que ela copiou é comida por ela ou é morta, né? Então ela continua agindo como humano e provavelmente pode proliferar por ser a mãe de todas, por ser a inicial, por ter sido a primeira sombra que começou a copiar todo mundo. Por isso que a Heine é a mãe, porque ela é a sombra original, mas ainda carrega vários dados da própria Heine lá de antigamente. Aí a gente tem que entender um pouquinho como que o cabelo dela acabou ficando branco com o tempo, até porque na primeira cópia o cabelo dela ainda tá preto. E aí olha o que esse Shidehiko faz, ele tem um filho com a Heine. Isso, ele tem um filho para ele conseguir a imortalidade. Esse filho se torna o próprio Shid. Então a Heine pega os dados que tinha do próprio Shid, que ele ia ficar velho com o tempo, e passa para esse filho, e vai refazendo esse processo, e vai refazendo, e ele vai sempre se tornando um guardião. E, mano, isso é perturbador, cara! Mano, é perturbador. E aí, mano, ele contando essa história pro Shinpei e tudo, e a gente querendo saber qual é o objetivo dele. Porque o Shinpei chega a perguntar nesse momento, depois que a gente sabe da história, e como foi criando as sombras e como elas foram se proliferando. A gente vê que o objetivo final, o boss final, e que detalhe, gosta muito de RPG, então o cara é sim muito estrategista e inteligente, que é o Shidehiko, ele pega e sabe montar ali, sabe enganar todas as pessoas. Então o Shinpei fica querendo saber qual é o objetivo, senão ele atira no Shidehiko e mata ele, né? E aí a Ushio já começa a ficar doida e tal, e o Shinpei, mano, o que a gente faz, não sei o que, atiro, não atiro, ele é humano, por que vocês matam meus pais? E aí ele simplesmente manda, sua mãe era uma gostosa, entendeu? E você acha que eu ia transformar ela em sombra? Nada, eu ia meter a lomba em cima dela. Aí eu falei, meu Deus, tá começando a irritar. E aí é o problema de personagens impulsivos. A Ushio vai pra cima dele, corta a cabeça dele, aí você fala, putz, grila, lascou. Só que, reparem, por que aquele corpo parecia de verdade, morreu de verdade, não era uma sombra? Gente, vocês se lembram que ele fez filho com a Heine. Quantos filhos será que ele fez com a Heine? Quantas vezes ele fez esse processo para nascerem vários e vários Shidehikos? Estão entendendo o que eu quero dizer? Ele não fez um filho a primeira vez, e se ele fez mais de um? E por isso tem uma cópia exatamente igual a dele, que já não tinha a marcação ali sobre o seu corpo.
Então, olha que cara inteligente pra caramba, porque é nesse momento que todo mundo se descuida, mas a Ushio não parece ter se descuidado. Ela até tenta copiar o Shidehiko, e maior do que copiar o Shidehiko, o que ela faz é o seguinte: ela pega o celular do Shinpei em um certo momento, quando eles estão conversando, antes do Shidehiko verdadeiro aparecer para simplesmente quebrar tudo. O que a cara faz. Mano, o cara, nesse descuido de todo mundo, ó, matamos ele, já acabou, agora já tá acabado. A Ushio falou pro Shinpei, pô, deixa que eu faço o trabalho sujo, você não é um assassino, você é muito bonzinho. Tá vendo, gente? O Shinpei, ele pode ser até frio e calculista, mas ele continua sendo muito humano. Tanto que ele hesitou, quando ele percebeu que poderia ser um humano ali, ele não quis matar de fato o Shidehiko. E outra que ele faz umas caras e bocas assim, o Shidehiko, né? Tipo, perturbador, né? Tipo, o cara ruim mesmo, né? E por isso que eu tô achando que parte do Shidehiko são vários Masahitos que tem ali por entre a ilha, provavelmente. Se não tem vários, pelo menos 2 vão ter. E é por isso que eu acho que ele conseguiu escapar disso. Mas a Ushio talvez tenha escapado a partir daquele celular, um pouquinho antes dela realmente ser ferida, ou ela foi ferida, mas ela vai retornar porque ela não morreu de fato. E eu já vou explicar pra vocês poderem entender, tá bom? Porque nesse momento que eles descuidaram, o Shidehiko aparece lá, fura a sombra da Shinpei, rasga ela, aí ela fica desesperada, tenta copiar ele. Ela tinha pegado o celular do Shinpei, eles tinham avisado lá a Nagumo Sensei que o Shidehiko não tava lá, não sei o que. Ele aparece já com a mão enfaixada porque é o original, o que nos dá a entender, mais uma vez, que o Shidehiko só pode ter um corpo com os poderes de sombra, não podem ser mais de um corpo. Porém, ele ainda pode manter vários corpos. Talvez, isso aí é uma possibilidade que eu estou imaginando. E aí ele pega aquela lança e diz, ó, a Ushio já foi, menos uma, agora é você, Shinpei. Joga aquela lança em cima do Shinpei, o Shinpei morreu, olhando pro passado, olhando todo o plano, tipo, todo mundo falando, não, a gente tem que ir junto com você, não sei o que. E o Shinpei foi o que? Foi inocente. Ele achou que ele tava lidando com o humano, mas depois que o humano já é corrompido, já tem esses objetivos de, sei lá, ser imortal, viver pra sempre, alguma coisa assim, seja lá qual seja o objetivo do Shide, maluco, você não pode lidar com ele como se fosse uma pessoa normal. Ele não é uma pessoa normal. Não tem sã consciência pra ser uma pessoa normal. Ele teria que atirar. Por isso que a Ushio agiu bem matando, mas ao mesmo tempo também não foi muito bem, porque aí eles se desconcentraram. E aí o Shinpei roda lá pra trás, morreu. A Nagumo foi atirar nele. A Tokiko foi lá também, pá, todo mundo. E pum, voltou no loop, voltou mais uma vez, só que dessa vez sem a Ushio e com muitos arrependimentos, porque dessa vez ela se foi. Gente, esse episódio terminou... Mano, eu terminei com a cara assim. Eu não tô acreditando. Absurdo. Summertime Render é o anime da temporada. Moleque, é o anime da temporada. Mas agora eu vou explicar pra vocês por que a Ushio vai conseguir voltar. Primeira coisa, aquele piscar lá que ela tentou copiar ali o Shide, provavelmente, ela percebeu alguma coisa e ela falou, ah, entendi. Alguma coisa ali ela entendeu sobre ele. Porém, mais do que isso, o segredo está no celular. Vocês se lembram como a Ushio Sombra, ela sobreviveu lá atrás, no primeiro embate de fato com a Raine? Então, da mesma forma ela vai retornar, porque ela não morreu por completo. Ela guardou um frasquinho ali, um frasquinho dela dentro do celular. E aí o Shinpei, talvez, ao encontrar esse celular, consiga resgatar ela. E mais do que isso, lembram-se aí do cabelo que a Mio guardou da Ushio, que aquilo fez ela retornar com os cabelos, com os poderes completos, com o corpo completo? Aí que tá o detalhe, nós vamos ter mais uma vez esse corpo da Ushio sendo trabalhado, pelo menos fragmentos ali talvez do cabelo, alguma coisa, para poder fazer com que esse celular retorne na fase de Ushio e retorne depois na fase da Ushio mais forte e tudo mais, e aí ela compreenda e consiga contar pra gente o que de fato aconteceu. Porém, ela não estava aparentemente conectada com o Shinpei quando o Shinpei morreu. Será que ela consegue voltar no loop? Será que ela consegue voltar pelo menos como celular com algumas informações? Não faço a menor ideia, mas talvez nós chegaremos nessa resposta no próximo episódio. Gente, que episódio sensacional! Ai, meu Deus, estou louco pra ver o restante, cara. Está um absurdo. Que anime sensacional. Que anime bom. Gostaria de saber o que vocês acham da minha teoria, como a Ushio vai acabar retornando. E gostaria de saber o que vocês pensaram sobre esse final perturbador, muito louco. Porque eu fiquei doidão! Eu fiquei muito doido, cara. E eu tô com a cabeça...
cheia de teorias, maluquices, e eu espero que vocês me comentem o que vocês acham, porque vamos ficar doidos juntos, galera. Mano Joe tá fazendo, até uma próxima. Um beijo no coração! Fui!